Eu sou a Kelly Reis. E eu sou a Tamires Reis. E este é o Pod do Millennial. O podcast mais cringe dessa internet. Para você que é 30 a mais, para você que é millennial, para você que está no hype agora, hein? Porque é o nosso momento. Porque ser millennial está na moda. É isso aí, gente. Ó, estamos na moda, estamos hypados, estamos lotando festival, estamos lotando compras de coisas e colecionáveis, estamos no on. E a gente tem até santo. Temos até santo, que é quem vai nos abençoar no nosso episódio de hoje. Carla Cutz, que foi promovido a santo, ele era estagiário do Santos, né? Ele era um beatinho, agora ele é um santo, foi promovido, efetivado. Está aqui, Carla Cutz, o nosso primeiro santo millennial, para chamar de nosso. Agora ele é funcionário público. Agora ele é funcionário público aqui, ó. Carla Cutz, abençoe o nosso episódio de hoje. Vamos aqui pedir a bênção da vossa santidade para a gente fazer um episódio muito bom. E aí, Tamires? Hoje nós temos um episódio muito legal, que é um episódio que eu tenho a impressão de que a gente vai falar bastante. Vamos ver se vai haver necessidade de fazer parte 2. Porque, olha, tem pauta, hein? Tem pauta. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aí no canal, ativa o sininho, fazer as notificações, compartilha com o pessoal, segue a gente no Instagram. E é isso aí, eu não vou falar muito, porque senão a gente vai demorar muito tempo antes de começar a falar logo o que é pra falar. Você que está no Deezer, no YouTube Music, no Spotify, favorita o nosso canal, para você não esquecer de ouvir quando tiver episódio novo. Porque assim que a gente lança, o episódio já está fresquinho, quentinho, maravilhoso para vocês. Então, pegando de outro canal aqui, né? Quem sabe ele nota a gente, né? Vamos começar a pegar referências de outros canais para depois eu falar assim, você tá copiando a gente. Não copiou não, é admiração, sabe? IB, isso aí. Então, gente, vamos lá. Episódio de hoje, muito especial. Vamos falar sobre o que, Tamires? Sobre o que, Tamires? Menção honrosa à nossa cultura, menção honrosa aos nossos patrimônios, porque a gente é um adulto funcional e tudo isso graças ao quê? Aos programas da TV Cultura. Programas da TV Cultura é o tema de hoje. O que foi aquela coisa, essa fase nostálgica, essa fase maravilhosa, formadora de caráteres, né? Formadora de caráteres. Então, ó. Formadora de grandes talentos também. Ouso dizer que antes de Malhação vinha a TV Cultura trazendo aí vários ícones. Exatamente. Então, a gente vai trazer vários programas que a TV Cultura nos trouxe. A gente vai falar, comentar nossa experiência. E você que está aí assistindo o nosso canal, comenta, coloca aí nos comentários como é que foram as suas experiências. Vocês assistiram TV Cultura? Né? Se vocês assistiram TV Cultura, esses programas, vocês assistiram como? Que a gente aqui em São Paulo, né, pessoas paulistas que somos, né, meu? Dá licença. A gente assistia na TV Cultura no meu canal 2, o canal VHF, canal 2, que a gente assistia. Então, tem muita gente que vai assistir esses programas, talvez em outros canais, não sei como é que era a referência de pessoas fora de São Paulo, mas a gente dentro de São Paulo assistia, porque TV Cultura é um canal da Fundação Padre Anchieta. Um canal público, não é um canal particular, e é da Fundação Padre Anchieta, e trouxe algumas coisas que são as maiores preciosidades da cultura brasileira. Vamos começar com tudo, hein? Vamos começar aqui. Vamos começar do começo, do início de tudo, que é a nossa referência infantil das coisas, que é o programa Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum. Gente, o que foi Rá-Tim-Bum na nossa vida, hein? Na verdade, Rá-Tim-Bum é uma coisa que ronda, né, a TV Cultura. A TV Cultura sempre usa o nome Rá-Tim-Bum para boas coisas. Deve ser muito por conta dessa festa, né? Quando a gente vai cantar o nosso parabéns, a gente sempre fala Rá-Tim-Bum. Então, e tem essa referência cultural tão forte, né? Gente, ó, vou falar por mim. Eu aprendi a contar com Rá-Tim-Bum. Eu aprendi cores. Eu acho que Rá-Tim-Bum foi a maior professora de pedagogia que a gente teve. Pré-pedagogia. Nós milênios, a gente aprendeu muita coisa. Direita, esquerda. Tudo isso, eu acho que eu aprendi tudo com Rá-Tim-Bum, assistindo Rá-Tim-Bum. E eu acho que muito sobre criatividade também. Porque a minha lembrança de Rá-Tim-Bum
são os quadros criativos das coisas. Então tinha vários mini quadrinhos. Eu tinha aquela moça que contava história. Ai. Não, todos os quadros. Eu não vou ser exagerada, não, mas eu falo, todos os quadros do Rá-Tim-Bum, ele tinha uma pegada, se você vai lembrar de todos os quadros, todos eles têm uma coisa que traz uma memória afetiva tão importante pra gente. Então, assim, senta que lá vem história. É o clássico, né? Tem a moça contando as historinhas através dos objetos. A gente tem a boneca, a menina com a boneca grandona, que eu esqueci o nome dela agora. A Nina. A Nina com a boneca, né? Que tem o mais louco, acho que era referência realmente infantil. Você tinha um olhar da criança assistindo, assim. Era uma coisa muito louca. Tinha a esfinge, né? Para você descobrir as coisas. Aí tinha aqueles momentos que eles faziam as esquetes, porque o Rá-Tim-Bum ele era formado por várias esquetes. Sim. Né? Então, cada esquete ela tinha um objetivo pedagógico ali. Então, você tinha cada uma delas explicando uma coisa. Tinha o momento da dança, o momento de que ele vai mostrar o que é direito, o que é esquerdo. É realmente voltado para um público pré-escolar e tem essa linguagem super dinâmica, né? Então, o Rá-Tim-Bum era muito bonito, era muito bem estruturado. Você tinha uma curadoria educativa muito forte. Eu ouso dizer que, para mim, era um dos melhores programas já feitos pela TV brasileira, inspirado para criança mesmo. Na minha... E até hoje, assim, ele é atemporal, né? Porque ele não abordou, tipo, questões que eram sazonais, né? Da época. Não, ele, inclusive, eu acho que ele até deve passar em alguns momentos da programação, também não sei. Mas ele continua sendo atemporal, trazendo várias questões. E, tipo, questões básicas de infância, né? Tinha a música dos porquinhos pra banda. Que o pessoal fala muito do ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum, que é um outro que a gente vai falar na nossa pauta, mas no Rá-Tim-Bum tinha os porquinhos, eram porquinhos. Os porquinhos. Os porquinhos. E aí eles... Você falou ratinho. Ou eu escutei ratinho na minha cabeça. Pode ser... Comenta aí o que eu falei! Do auditiva. E aí tinha aquela... sujeira da coceira, cheiro ruim, muito chulé. Sujeira da coceira, cheiro ruim, muito chulé. Um banho de banheiro, de chuveiro, o que é? Experimente a refrescante sensação de bem-estar. Tome um banho já. A refrescante sensação de bem-estar. Chulá, chulá. Tome um banho já. Olha que coisa mais fofa de vocês. Até hoje, a gente lembra inteira a música. A gente lembra por quê? Porque foi uma coisa marcante. Então, olha que coisa mais delicada, né? Você contar para uma criança. Como que você vai cantar a musiquinha para ensinar para a criança de que ela precisa tomar banho? Olha que coisinha mais fofa. E tipo do ratinho. Ah, a gente falou ratinho por causa do ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum. Ficou isso na mente, ó. Que é outro também de banho. Por isso que ficou no nosso imaginativo. Exato. Então tem aí essa referência. E assim, cada momento ele tem cada quadro você percebia que tinha um objetivo. Então você tem um objetivo claro. Esse daqui a gente vai ensinar a criança autocuidado. Esse daqui a gente vai ensinar a criança narrativa. Isso aqui você vai ensinar a criança interpretação. Olha que coisa louca. É um negócio assim, que devia ser programa obrigatório. Se eu fizesse um curso de pedagogia... obrigatório assistir Rá-Tim-Bum, todos os episódios, porque é uma estrutura muito bem feita, muito gostosa. A criança a gente gostava muito de assistir. Eu não sei se as crianças de hoje em dia talvez conseguissem assistir, porque talvez a imagem não está tão atualizada, ficaria um pouco incomodada pela qualidade da imagem. Mas será também? Não sei, porque eu acho que também vai muito de como é um momento de psicologia aqui, de como que a gente começa a incentivar a tela para as crianças. Se é uma criança, por exemplo, que não tem um estímulo das novas coisas, pode ser que ela não tenha tanta estranheza quanto, sei lá, uma criança que assiste Peppa Pig. Lembrando que a gente tem um pequeno preconceito com Peppa Pig, tá? E a gente não esconde né? Não somos time Peppa Pig. Então, às vezes, para a criança que está acostumada com esses novos desenhos, pode ser um pouco mais difícil do que quem é cru. Mas, por exemplo, se você deixasse passando um Rá-Tim-Bum numa escola maternal, poderia ser mais interessante do que ficar colocando
Você falar pra Não vou nem colocar para não começar a pegar hate da galera, né? Porque, assim, o que é interessante? Você vai falar assim, mas é um programa para a idade pré-escolar. Era um programa chato? Não, porque as sketches eram pequenininhas, né? Então tem essa linguagem da sketch mais rápida que prendia a atenção. Tem um fator importante que é a previsibilidade. Você sabe, quando mostrava essa vinheta aqui, vai vir tal coisa. E quando mostrar essa vinheta X, vai vir tal coisa. Então, ele tem essa coisa da surpresa, do que ele vai mostrar agora, mas ele traz a previsibilidade, que é uma coisa muito importante para a idade pré-escolar. Sim. Então, repete. A gente tinha falado num outro episódio sobre aqueles bichinhos, ETzinhos. Teletubbies. Só que Teletubbies é para a idade... É o bebê, né? O Rá-Tim-Bum, ele é para um formato realmente para a idade pré-escolar. Você não sabe ler e escrever ainda. Você está começando a entrar nesse conceito, né, das coisas mais concretas. E ele vai explicando o que é direita, o que é esquerda, o que é em cima, o que é embaixo. E aí ele vai falando isso para a criançada, para realmente apropriar na linguagem. E assim, tem uma coisa que é uma pegada muito forte da criatividade. Exato. Eu lembro até hoje, assim, a abertura para mim era uma coisa surreal do Rá-Tim-Bum. A gente sabia o que ia acontecer, mas causava uma certa tensão. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Para quem puder assistir, coloca aí depois no YouTube, em algum lugar, tinha a bolinha que começava e ela fazia uma trajetória para poder chegar. E uma engenharia, né? O final, né, era você ter um negocinho que ia soprar para poder realmente ter a parte do bolo que aparece Rá-Tim-Bum. Aí o que acontecia? Eu lembro da minha sensação infantil. Eu sabia que ia dar certo. A gente sabia porque era uma abertura gravada. Mas como a gente é criança, a gente tem aquela coisa do será que vai dar? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Ficava essa coisa da previsibilidade e a gente ficava meio que ansioso. E aí, quando dava certo, a gente meio que vibrava. Assim. Mesmo sabendo que ia dar certo, sabe? Era muito legal essa sensação da adrenalinazinha, assim, um fiozinho na barriga. E quando dava certo, a gente... Uhul, sabe? E eu gosto de destacar a moça que contava a história, porque era de uma preciosidade tão grande que ela pegava qualquer coisa que aparecia na frente dela. E isso era justamente um estímulo para que as crianças não necessariamente precisassem de muitos recursos para trabalhar a criatividade, né? Porque é também a crítica desse consumismo de hoje em dia. Tipo, eu só vou brincar de Homem-Aranha porque se eu tiver um boneco do Homem-Aranha. E se você criar um Homem-Aranha com rolo de papel higiênico, né? Então, sei lá. Às vezes, sei lá, pensei no fio dental, por quê? Porque o fio dental você puxa e é uma teia, sabe? Tipo, associa essas coisas à criatividade. Eu acho que isso também é uma coisa muito louca que tem na nossa geração, que também causa essa bagunça mental, porque nós somos uma geração muito criativa. Exato. Só que a gente não sabe lidar com essa criatividade, porque as coisas são muito rápidas. Então, a gente tem o nosso tempo, só que hoje em dia as coisas são mais rápidas. Então, muita gente entra aí em burnout, entra em crise, porque a gente tem o nosso tempo para ser criativo. A gente não é tão rápido quanto as pessoas são hoje em dia, tipo geração Z e Alpha. Mas a gente tem um estímulo criativo bizarro de estímulo, assim. Eu trabalho, assim, vou falar como lugar de fala, né? Eu trabalho com a geração Z e com a geração Alpha. Eu vejo eles com uma dificuldade muito grande em relação à construção narrativa, sabe? Se eu pegar esse espelho aqui, o que a gente vai contar? Essa parte de associação, eles têm um pouco de dificuldade, mas justamente por conta do estímulo do celular. A gente fala que o celular é um veneno, porque ele, de certa forma, ele tirou essa coisa de, vou olhar isso daqui, o que é isso daqui? Vou olhar para o espelho, espelho meu, quem é a rainha mais bela do que eu? E vou refletir, eu tenho poderes, pode ser um portal. Essa coisa do olhar para um objeto e pensar em coisas que é além da utilidade dele, eu sinto que tem se perdido nas últimas gerações, justamente porque não tem esse estímulo. Aí quando você assistia na TV um programa Rá-Tim-Bum, que você pegava, sei lá, vamos pegar um batom, o batom é a mulher, né? A caneta é o hominho, vamos contar uma historinha do hominho com a mulher aqui, você é tão bonita, você tem um cabelo vermelho. Aquela coisa que a gente via na história
é um pouco frustrante de ver, de observar essa coisa de não ter esse olhar além do que é a utilidade. Eu lembro quando eu era criança, e justamente pela essa função do Rá-Tim-Bum, de pegar as canetinhas e brincar de turminha com canetinha, sabe? Vamos brincar com a turminha. Às vezes não era para pintar. E é muito legal que, por exemplo, eu vejo a minha filha brincando disso. Mas por quê? Porque não teve... Aí vai falar, nossa, você é a mãe do ano. Eu não me considero a mãe do ano, tô bem longe de ser a mãe do ano, mas é justamente de você proporcionar para a criança, tá, o que você pode brincar? O que pode ser além de canetinha? Ela pega os meus esmaltes, por exemplo, ela brincava de turminha com os esmaltes. E eu falava, nossa, era muito parecido com o que eu vivia quando eu assisti o Rá-Tim-Bum na TV. Então, essa coisa da criatividade era natural da criança. Só que muitos pais acabam podando, né? Muitos responsáveis podam, por quê? Porque, não, tá entediada? Toma o celular. Uhum. Não deixa a criança lidar com o tédio. E é no tédio que você vai ter um momento de criação, de você olhar para uma coisa, isso daqui é uma garrafa. Uma garrafa pode ser um prédio. Vamos contar um prédio, vamos colocar... O chamado ócio criativo, né? Exato. Então, assim, o Rá-Tim-Bum, ele trazia esse ponto ali da criatividade pra gente. Era muito legal de ver. Você falava assim, nossa, olha, o pregador pode ser um jacaré, sabe aquela coisa assim? Que ela mostrava, e era muito... Você vê, a gente só agora, no meio do episódio, isso não foi grifado. É daquele olhar e falar, tá, é tal coisa. Então, a gente ainda tem, mesmo que não bem trabalhado, a gente ainda consegue estimular algumas coisas. Tanto é que eu tenho a impressão, eu já entrei em discussão aqui em casa, que eu achava que era um surto meu. Mas, por exemplo, tem palavras na minha cabeça que tem um som, que tem cor, tipo, coisa que você fala assim, não sei, mas na minha cabeça é como se ela tivesse uma estética X. Por quê? Porque eu criei no meio do meu ócio criativo, não sei o que lá, sabe? Umas coisas assim. Tem um autor que ele tem essa pegada muito, não lembro se é o Érico ou o Luiz Fernando Veríssimo. É um dos Veríssimos, eu não me recordo agora. Que eu lembro que eu li um livro uma vez dele, que ele falava sobre exatamente isso, das palavras elas terem uma personalidade, sabe? Uma cor, uma textura, um jeito de ser, e ele fala sobre isso. E se você mostrar hoje para gerações mais novas, elas ficam um pouco... Como assim? Uma palavra mais bonita, mais feia, mas que você imagina, sei lá, uma palavra elegante. Vai pensar na textura das palavras, né? No formato das palavras como uma questão gráfica, não só a escrita, né? Sim. Mas é justamente por conta de programas como o Rá-Tim-Bum, ele estimulava isso na gente. Né? Tanto que e o Rá-Tim-Bum ele foi um programa extremamente premiado. Ele foi premiado, inclusive, fora do Brasil, em Nova York, Festival de Nova York. Por conta disso, assim, de ser muito bem elaborado, né? Você vê que cada parte do programa ele era muito bem pensado. Então não era jogada aleatória. Vamos jogar aqui, vamos jogar uma cor, vamos jogar Tipo Dora Aventureira. Onde é que tá o macaco? Essa semana eu escutei um colega meu falando que ele falou assim que Dora Aventureira... Gente, é um surto coletivo aqui. Ele falou que Dora Aventureira estimula o TDAH. Porque ele falou assim, a Dora tá vendo um negócio que tem do lado dela e ela vira pra criança e fala, onde é que tá tal coisa? Ele falou que Dora Aventureira estimula o TDAH. Eu me rachei de rir, mas tem fundamento, é verdade. Agora, se você pega lá Senta que lá vem história, né? Você vê uma historinha contada com os objetos, cada coisa que ela vai criando é diferente, né? Porque vai estar estimulando o movimento cognitivo da criança. Então, não sei, pode ser que a gente seja muito nostálgico. Nossa, eu podia conduzir uma pesquisa, né? Pessoas que cresceram assistindo Dora Aventureira, qual a incidência... Olha, pesquisa científica aí no meio. Qual a incidência de TDAH nos novos desenhos? Olha, aí, ó, já tem até minha tese de... Olha, acadêmica ela é acadêmica. Já tem a minha tese aqui, já tá pronta aqui. Vamos pensar e estudar sobre isso. Porque é muito louco, né, a forma como você vê a velocidade de estímulos que você vê dos desenhos e programas de hoje para os programas de antes. Rá-Tim-Bum era um sketch? São vários quadros, pequenos quadros acontecendo ao mesmo tempo, mas ele não tinha a velocidade, né, a cor, aquela intensidade de estímulos que tem hoje, né? Que a gente já falou, inclusive, sobre cores, né, quando a gente fez, acho que, os desenhos da cultura.
que os desenhos antigos, eles eram um pouco mais... Eles não eram tão brilhantes. Isso, não. Isso fazia com que chegava um certo conforto. Hoje em dia, eles são muito brilhantes, e aí, pelo menos pra gente que é mais velho, dá até um cansaço visual. Exato, são cores muito marcas, assim, aquela... Amarelo! Né? Amarelo! Exato. Era tipo um pastelzinho, assim. E aí o Rá-Tim-Bum não, ele tinha uma pegada realmente muito sutil, ele tinha aquela coisa educativa, mas aquele educativo chato, né? Eu sou a favor de que você que vai fazer pedagogia, você vai trabalhar com educação infantil, assista o Rá-Tim-Bum, porque ali tem uma infinidade de recursos, uma infinidade de ideias que você pode ter para você levar para a criançada. E é uma coisa muito interessante, porque já aconteceu comigo, né? Às vezes eu tô saindo com os meus filhos e a gente brinca. A gente tem essa atitude brincante muito desde pequenininho, né? Então, às vezes eu tô brincando com eles, a gente brinca de contar historinha, aí faz dobradura, aí faz desenho, justamente para não colocar esse estímulo de celular. Aí, às vezes, eu tenho crianças ao redor comigo, né? Às vezes, uma vez eu fui num consultório, eu tava brincando com os meus filhos com caneta. Brincando com caneta. Fulano, tudo bem com você? Tudo bem, vamos passear, que não sei o que. Com caneta, literalmente, porque eu aprendi no Rá-Tim-Bum. Aí tinha as crianças, começou a juntar um monte de crianças e ficou curiosa. Como assim que essa banda tá brincando com as canetas e contando brincando de faz de conta com a caneta? E aí, por um lado, achei fascinante, né? Toda essa coisa da criança, ela ter essa curiosidade em relação à atitude brincante, mas por um lado eu fiquei triste. Sim. Porque você vê que os pais não têm atitude brincante com as crianças. É mais fácil você dar lá o tablet para a criança, você colocar uma tela na frente delas, do que você estimular essa atitude brincante. Então, assim, é muito triste perceber, mas ao mesmo tempo eu fico feliz que eu tive uma fonte muito boa, que foi a fonte do Rá-Tim-Bum, e hoje, como mãe, eu consigo trazer isso para os meus filhos. E ainda já falei, não sou a mãe do ano, tá? Paciência, né? Eu não sou a mãe do ano, tô longe de ser a mãe do ano, mas eu fico triste de muitos pais não assumirem esse papel da atitude brincante, sabe? É triste. Sim. E aí depois falam que não tem paciência. Meu filho não tem paciência, porque o pai também, né? Não teve paciência de estimular a criatividade para a criança poder brincar sozinha. Exato. Ele cansa, ele não sei o que. Eita, como a gente militou. Ai, meu Deus! É só o primeiro. Aí vai falar assim, meus filhos não me dão atenção quando eu viro adolescente. Por que será, né? Porque é construção, gente. Construção. Não adianta a criança estar com 13, 14 anos, 15 anos, fazendo coisa errada na escola e falar, mas não me falou. Lógico, você não tinha comunicação com a criança. E aí? Né? Então, já vou reiterando, não sou a mãe do ano, estou longe de ser a mãe do ano, né? Difícil, mas tem algumas coisas que são coisas básicas, sabe? Atitude brincante, escutativa, tudo isso é importante. Desenvolver criatividade. Para a fase infantil é o maior de todos. Exato. E isso eu posso falar, uma das minhas formações pedagógicas foi com o Rá-Tim-Bum, sem sombra de dúvida. E falando sobre criatividade também, que eu acho que é bem presente nesse programa, foi, acho que, muito provavelmente o primeiro crush coletivo real. A gente fala assim, o primeiro crush. Tem sempre o primeiro crush, mas eu acho que esse foi efetivamente o primeiro crush de muitas meninas. Continua sendo um crush até hoje, não vou mentir, continua um chuchuzinho. E que também traz muito aquilo que a gente falou nos outros episódios da relação com a família, né, e tal, de criança, de desenvolvimento, mas também entra um pouquinho ali na parte quase pré-adolescente, né, que é uma fase que quase também não tinha muita referência. Ou você tinha, tipo, desenho Teletubbies, ou você tinha uma coisa mais adulta. Essa fase meio pré-adolescente não tinha tanto. Que era o mundo da Lua. Alô, planeta. Alô. Lucas Silva, falando diretamente do mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. Ai, que delícia. Uma travadinha no seu recital, mas eu vou pegar aqui no finalzinho. É isso, gente. Olha, Mundo da Lua com Luciano Amaral. Luciano Amaral realmente foi o primeiro crush de muitas meninas, né? Um lindo.
E o que a gente tem para falar daqui do Mundo da Lua? O Mundo da Lua é essa coisa que foi maravilhosa, porque ele vai contando várias histórias dentro do mundo da imaginação dele, né? Então é muito essa pegada da imaginação que a gente está falando. Então aconteciam coisas na vida dele, e aí o que ele fazia? Ele transformava isso numa história fantástica. Ele significava a história que ele estava passando. Exato. Então às vezes tinham coisas que eram coisas, sei lá, pesadas, talvez para a idade dele, e ele ia ressignificando através desse processo de contar uma história, dele se tornar o herói dessa história. Isso que é legal, né? Então, ou não também, porque às vezes o que ele queria fazer, no final das contas ele via que não dava certo, não dava certo. Atrás. Então tinha essa coisa da ressignificação da história, ele vai contando através desse diário de bordo dele, né? Eu acho que o Mundo da Lua, ele é muito marcante justamente por conta disso, né? Porque ele vai contar sobre, por exemplo, eu lembro de episódios dele contando sobre a relação dele com os pais, né, de crises dos pais deles que já tiveram. Ele vai contando sobre o momento que o avô dele morre. Ele vai contando sobre a relação dele com a irmã, o distanciamento, né? Que a irmã já está se tornando adolescente real. Então ele assim, tá? Eu como um filho mais novo, como é que é essa relação com a minha irmã mais velha? Eu lembro de episódios dele falando sobre a gravidez da mãe, como que seria ele lidar com essa questão da gravidez. Então, assim, era de uma curiosidade. Mais novo, né? Ele não ia ser mais o mais novo. Como que ele vai ressignificar isso? Então, assim, são muitos episódios que vão falar sobre temáticas que eram temáticas delicadas, mas do ponto de vista dele, né? Ele aprendendo a ressignificar através do diário de bordo dele. Eu vou falar que realmente essa prática, né, do você falar, do você escrever, o Doug, né, que a gente falou no outro episódio, ele tem essa pegada também do escrever, do ressignificar. Revisitar, né, aquilo, né? É uma prática muito, muito importante, até para nós, assim, para nós psicólogos, que vai trabalhar com essa questão terapêutica, ele tem uma fundamentação interessante. Então, o Mundo da Lua, ele já apresenta isso para a gente de uma forma muito bonita. E para a época, era um programa muito bonito de assistir, né? Porque ele tinha uma gravação meio que cinematográfica, né? Você tinha um elenco de peso, você tem, por exemplo, o Fagundes, né? O Fagundes, o Poder, que esqueci o nome do Poder. Era alguma coisa de Gianfrancesco Guarnieri, não era? Gianfrancesco Guarnieri, isso. Então você tem um elenco que muitos desse elenco eram pessoas que foram emprestadas, porque, como a gente falou, TV Cultura era uma TV estatal, não era uma TV particular, era uma TV pública, e aí você não tinha como você bancar um salário de um Antônio Fagundes, por exemplo, né? O cara era... Tinha um Flávio de Souza, Liana Duval, também que era conhecidíssima, Lucinha Lins, clássico, Laura Cardoso era tão fofa, era a vozinha dele, né? É, a vozinha dele. E teve também, tipo, Denise Fraga, e um grandíssimo elenco. E esse elenco aí era um elenco de peso, assim, era um elenco que a gente fala padrão global, né? E a gente tá falando dos anos 80, 90, padrão global era um negócio assim, elite das elites, era a Hollywood brasileira, tá, gente? Sim. Né? Por mais que as pessoas falam, o Globo hoje talvez não tenha o prestígio que tinha na década de 80 e 90. Então, assim, você tem nomes que eram, vamos, sei lá, a Hollywood brasileira, eram nomes muito, muito importantes na época da dramaturgia. Sim. E a TV Cultura não tinha, talvez, a grana para poder bancar essa galera toda. Então, era um projeto, se você for pensar, era um projeto muito, muito... audacioso, né? Audacioso, né? Você vai pensar assim, pô, a gente vai colocar aqui, investir nesse projeto aqui, e foi um projeto que ganhou muitos prêmios, né? Teve muitos prêmios que o Mundo da Lua recebeu. E a gente tem uma questão polêmica, porque se não tiver polêmica, não é o nosso podcast. A gente conta fofoca. A gente gosta da treta do engajamento, que foi em 2020, teve episódio especial, e 2025, o lançamento de uma nova temporada de O Mundo da Lua. Sim. Só que sem Luciano Amaral como o Lucas Silva e Silva. Não vou nem falar nada. Polêmicas e polêmicas, né? Porque de um lado fala-se que ele cobrou um cachê a mais, e do outro fala-se que ele nem foi convidado. Então,
temos essa treta aí, né? O que a gente sabe como público, né? A gente como fã. Eu fiquei muito triste, de verdade. Eu acho que se tivesse colocado ele, eu não sei qual que foi a tratativa de empresários, eu não sei qual que foi esse rolê todo que eles tiveram. Mas a gente ficou bem triste, porque realmente o Lucas, né, o Luciano Amaral, ó, tá vendo? Na minha cabeça é o Lucas Silva. O Luciano Amaral, ele fica muito marcado como o Mundo da Lua. Embora ele tenha feito grandes projetos dentro da TV. Castelo Rá-Tim-Bum. O próprio Castelo, eu acho que ele, como Lucas Silva, ele marca uma geração. Então, não colocar ele ali, por N motivos que tem acontecido que a gente não sabe, a gente não faz ideia, foi bem triste. Eu acho que perdemos um fanservice que seria... Sim. E é triste também, até, eu acho que, não sei o que aconteceu, a fofoca lá dentro. Mas, aparentemente, o que mostra é que o próprio Luciano também ficou chateado. E eu acompanho ele agora, né? Eu tive a felicidade de ter encontrado com ele na CCXP, eu acho que foi 22. E a partir daí eu comecei a acompanhar ele de novo. Não lembro se foi 22 ou 23. Foi 23, foi quando a gente começou a trabalhar lá. E aí eu comecei a acompanhar ele. E assim, pelo menos uma vez na semana ele posta stories passando na frente da casa. E ele fala que o sonho da vida dele é comprar aquela casa, porque aquela casa ainda existe. Em São Paulo, ela ainda existe. Ela, infelizmente, está toda detonada. Ela não teve uma boa preservação, enfim. Ela Lapa, né? Hã? Acho que ela fica na Lapa, não é? Não, acho que ela fica no Ibirapuera. Então, anyway, vocês sabem onde é que fica? Escreve pros comentários aí pra gente. Se não me engano, é tipo Zona Nobre de São Paulo. Lapa não é, não. E ela era de alguém famoso. Vou até pesquisar enquanto isso. E ele ainda fala muito sobre essa relação dele. Então, tipo, mesmo que ele tenha feito o Castelo Rá-Tim-Bum, ele mesmo sempre fala muito do Mundo da Lua. Então, acho que para ele também, tipo, foi meio ruim. E, opinião pessoal. Vou jogar no ar. Vamos para as polêmicas. Polêmica. Eu não senti firmeza nessa nova temporada. Esse que é o grande problema. Quando você vai fazer uma nova versão... Depois eu escutei uma crítica, a gente pode até um dia aprofundar isso um pouco mais a fundo, né? E falar sobre essa questão da preguiça que talvez os roteiros, não os roteiristas em si, tá? Porque os roteiristas é um trabalho magnífico, mas da indústria de forma geral, do entretenimento, né? Que a gente vai falar que tem pessoas que são muito mais poderosas na indústria do entretenimento, ter essa dificuldade de criar histórias novas, né? De começar com conteúdos novos. A gente vê 1 bilhão de remakes. Você vai no cinema, você vê remake de tudo. Ou remake, ou continuação de histórias antigas, né? Se você for pegar no cinema hoje, a grande maioria são histórias antigas que estão sendo revisitadas, ou que está tendo parte 2, ou que está tendo spin-off. Não tem história nova, né? Então... a gente não sabe o que está acontecendo hoje, talvez, né, na indústria de entretenimento, que as histórias novas, elas não estão engajando, né? Sim. E aí, por exemplo, você pega o Mundo da Lua. Eu não sei, não teve um encanto. Aí você fala assim, mas vocês são chatos, vocês são nostálgicos, mas eu não sei explicar. Eu não sei explicar qual que eu... E não é porque eu seja uma pessoa que seja radical em relação a live actions, remakes. Eu sou muito, muito legal, tá? Eu sou muito legal com relação a isso. Tem gente que é bem radical. Assistindo Lilo Stitch 2, achei fofinho. Gostei de Mulan versão... Mulan, não. Gostei do Aladdin versão live action. Gostei. Então tem coisas que eu gosto. Mas o Mundo da Lua, eu não sei se também por conta dessa polêmica toda... Não ganhou meu coração, não. Não, e eles colocaram um elemento a mais, que eu tô tentando lembrar o que é, se é uma coisa tecnológica, enfim. Colocou um elemento a mais que já levou para uma fantasia que já não era o que era, entendeu? Porque a graça era ela entrar no mundo da fantasia só na hora da gravação, não na vida real. E eu acho que quando trouxe alguma coisa para a vida real dela,
Que é, no caso, ela que eu digo, porque hoje é uma menina, né? Que É a filha dele, né? A filha do Lucas. Que é, inclusive, a mesma atriz que fez a Milena de Turma da Mônica. Uhum. Tira um pouco da simplicidade, entendeu? Tipo, porque, por exemplo, uma coisa que a gente via muito quando a gente assistia, a gente se identificava com ele. Porque a gente tinha uma vida normal e a gente entrava no mundo da imaginação quando a gente queria entrar no mundo da imaginação. Exato. Ela não, ela tem um elemento a mais ali e a gente fala, tá bom. Exato. E aí fica chatinho, né? Porque você fala, poxa, tá, mas a gente não quer esse... Não sei, acho que talvez o pessoal tava com um pouco mais de dificuldade de tocar alguns assuntos, né? E acaba saindo daquilo que é a realidade. Isso é um pouco frustrante, né? Quando você olha para os roteiros de hoje em dia, né? Existem roteiros bons? Existem, tá, gente? Eu acompanho alguns programas infantis de hoje em dia. Existem coisas que são legais. Mas desde que você entenda qual que é a proposta do programa. Por exemplo, Detetives do Prédio Azul. Detetives do Prédio Azul, ele já se propõe a ser um programa fantasioso, bom, né? Então ele já nasce com essa temática da bruxa, tudo bem, pra mim não é pique personagem mas enfim, mas é gostoso de assistir, tem uma temática legalzinha, dá pra você assistir, dá pra você tirar umas boas lições. Agora, eu vejo uma dificuldade de criação de histórias novas emplacarem para o público, e não só para o público infantil, mas para o público de forma geral. Então você vê esse fenômeno que você tem de remake, de reboot, de live action, de histórias antigas, porque é como se o pessoal não conseguisse criar nada novo, assim, é muito difícil você criar alguma coisa nova. Acho que o pessoal não tem arriscado tanto. Eu acho que então voltado pro simples, né? Aí que tá, às vezes quer criar e não volta pro simples. Exato. Eu pesquisei aqui, né? O elemento novo é um robô. Então, tipo, ela tem ali um apoio de alguma outra coisa. Isso já deixa completamente sem graça. Não tem um robô em casa, gente. Exato. A gente tem a Alexa, né? E a Alexa às vezes nem escuta a gente direito, coitada da Alexa. Não tem graça. Então, isso pra mim já, tipo, se eu fosse uma criança, já ia falar assim, não me identifiquei, ela tem um robô. Ou tipo, ai mãe, compra um robô pra mim, pra eu ficar correndo. Tem isso também. Tem que ver qual que é a pegada também. Aí, a título de curiosidade, a casa fica na Vila Madalena. Inclusive, se você colocar no Google Casa do Mundo da Lua, aparece ela. Aparece. Fica na Rua do Zapara, na Vila Madalena. E ela era, agora não é mais, porque isso, assim, a informação tá no Google, mas eu sei que o Luciano Amaral depois comentou nos stories dele. Ela era de uma das filhas do Ziraldo, sabia dessa? Não sabia. Eu sabia que você não sabia dessa. Olha só, tô trazendo informações, Pode do Milênio Cultura, gente. Uma das filhas do Ziraldo. Pode ser que justamente esse tenha sido o intermédio, né, para ter essa casa como locação, né, porque você tá ali com o Ziraldo, menino maluquinho, na cultura, né, faz todo sentido. Uhum. Então eles provavelmente cederam, enfim, alugaram essa casa para fazer as filmagens, só que aí parece que ela já não é mais uma dessas filhas e ela tá meio abandonadinha, tadinha. Já pensou se Luciano Amaral comprasse essa casa, gente? Ele até... Missão dele! Já pensou? Ele, acho que alguém já tinha falado assim, faz uma vaquinha, que não sei o que. Ele falou, não, gente, não quero fazer por vaquinha. Quero ter, tipo, meu momento como Lucas, sabe? Pra ele fazer a grana dele pra ele poder comprar. Eu acho que seria muito legal se ele comprasse. Nossa, até me arrepio aqui. É a mesma, acho que é a mesma pegada que o Jensen Ackles tem com Impala, né? Com a Baby. Ele comprou o Impala. Comprou não, ele pediu pra produção os Impalas que ele... Tudo bem, né? Que a gente vai comparar uma casa com um carro, né? Não, vamos comparar, né, o budget da Warner com o budget da TV Cultura. Então, sim, né? Enfim, aí a Warner deu os carros para o Jensen Ackles. Agora, Brasil, né? TV estatal, aquela coisa toda. E aí tem muito legal visitar essa casa, porque, né, a gente lembra daquela fachada, e aí aquela árvore é um pau-brasil. E aí inclusive até você mostrou tem o quê? Um mês que você mostrou nos stories. Esse pau-brasil, ele tem uma plaquinha escrito, tipo, pau-brasil, né? Só que a casa tá tão derrotada que até a plaquinha tá meio torta já.
Mas ela tem lá uma identificaçãozinha de que é tipo patrimônio ambiental, que é um pau-brasil, pipipi. E aí eu tenho a impressão de que os donos devem ficar muito putos da vida, porque o portão que tem hoje lá, vira e mexe, alguém escreve Casa do Lucas Suficiente. E tá toda hora alguém... Ela já é dele já, né? Não tem já foi, assim, tipo. É que nem quando você vai na casa onde era da Amy Winehouse, o povo fica pichando e o dono tem que ficar passando tinta toda vez, porque... A casa já é. Eu comprei isso, assim. Vamos torcer para ele conseguir essa casa aí, porque seria um fanservice maravilhoso para ele, para todos nós. Justiça para todos nós, millennials, né? Ó, se nem Lucas Silva e Silva consegue comprar uma casa, e você, millennial, chorando, pensando... Tá vendo, gente? É legal você comprar aquela casa, pelo amor de Deus. Eu quero comprar uma bicicleta, não consigo comprar. Minha casa, minha bicicleta, minha vida. É o retrato de uma geração. Se Lucas Silva e Silva não conseguiu comprar a própria casa, tá vendo, gente? Não é? Mas, saindo da casa, vamos direto para o fundo do mar, né? Para aquela coisa do fundo do mar. E vamos falar do próximo desenho que marca uma geração inteira, que é qual? Gloob Gloob. 2 peixinhos maravilhosos que apresentavam os desenhos mais fofos do mundo. Gloob e Gloob. Gente... Era também um surto na minha cabeça, porque eu pensei... Eu era criança e ficava imaginando, gente, como é que o peixe tá falando? Eu não conseguia entender. É porque eu pensava na edição dele também, né? Dinho, oi, Dinho, tudo bom? Participação especial, Dinho Winchester. Falando de Dinho Winchester e o Dinho quis aparecer. Eu ficava pensando, como é que os atores cortam a cabeça? Eu só pensava nisso, como é que eles cortam a cabeça? Eu achava que era... Eu tive uma fase quando eu era criança que eu achava que eram peixes de verdade. Depois eu ficava assim, não é possível. Peixe falando com cara de ser humano? Não é possível. Aí teve uma época que eu pensava assim, como que os atores falam debaixo d'água? Os questionamentos infantis são os melhores, né? Depois eu falei assim, tá, pode ser que sejam atores, mas como é que eles faziam isso, né? Então, a parte de edição do Gloob Gloob, acho que... A gente sabe, né, hoje em dia, que é um belo de um fundo verde que qualquer pessoa consegue fazer, mas na imagética infantil era o auge. Os peixes debaixo da água, né? Dentro do mar ali. Gente, era muito fofo. Era muito fofo. A interação dos dois. Eu acho que tinha uma sintonia com os dois personagens, assim, que era muito fofo de ver, assim, era muito legal de assistir. Sim. E era muito gostoso. E foi os desenhos que a gente mencionou em algum outro episódio, que eu não lembro qual, que tinha os desenhos clássicos. Você tinha o Wallace e Gromit, você tinha Pingu, que são os desenhos que passavam, que a gente acabou falando num episódio. Já do Pingu, já. Passava no Gloob Gloob. Então ele trazia, né? Eles anunciavam os desenhos e tinha algumas esquetezinhas que eles falavam, né, sobre a questão do biologia marinha, da ecologia, a importância da preservação ambiental, né, eles falavam de algumas coisinhas. Eram pequenininhos, esquetes pequenas, mas eles falavam sobre essa temática que era muito fofinha, né? E que foi o grande precursor do maior sucesso, eu acho que da TV Cultura. Não sei. Depois a gente poderia... Na verdade, qual será que foi o maior sucesso? Castelo Rá-Tim-Bum ou Cocoricó? Ou Tapalá? Não sei, hein? É que Cocoricó virou tipo um Simpsons, né? Tem 1 milhão de temporadas, né? Mas o Gloob Gloob virou precursor, né, de Cocoricó. Porque no Gloob Gloob começou a aparecer o desenho do Júlio, a sketch do Júlio, né? O Júlio aparece pela primeira vez ali no Gloob Gloob. Sim. Quando ele vai atrás do Léo. Quem é o Léo? O Léo era o Leãozinho do Júlio. Cadê o Léo? Cadê o Léo? E aí tem um episódio que ele interage com o Gloob Gloob os peixinhos, se eu não me engano. Episódio de Natal? Era um episódio especial. Então não lembro se era Natal, mas era um especial, assim. E aí aparece o Júlio morando na cidade ainda, e aí aparece ele interagindo com o Gloob Gloob. Essa parte de bonecos, a parte de edição, a parte de construção do roteiro, assim, eu ouso dizer que a TV Cultura era imbatível. Sim. Né? O próprio Paulo Freire escrevia aquele roteiro. Era um negócio assim, absurdo de bom, assim, porque você não tinha outras referências em outros canais
que tinha a qualidade que a TV Cultura tinha. Era um negócio assim que era fora da curva, né? Tanto que foi até o que a gente comentou no episódio dos desenhos. Era o tipo de programação que os pais colocavam a gente para assistir, eles não tinham preocupação nenhuma. Sabe aquela coisa, deixa a criança assistindo aqui, porque eu sei que a criança vai assistir, ela vai aprender, ela vai ter coisas ali que vai desenvolver nela. Então, era um programa, e era muito bem feito. Eu ouso dizer que eu nunca mais vi na TV brasileira uma qualidade assim, que era a qualidade de tudo. Você tinha roteiro bom, você tinha edição boa, você tinha produção muito boa, figurino, tudo que você coloca ali dentro do universo TV Cultura era o supra-sumo da qualidade de produção. Era um negócio que eu não consigo, na minha cabeça, eu não consigo lembrar de nada que fosse nesse nível. E o mais louco de tudo isso, com um orçamento baixo. Exatamente. Não era, nossa, eles tinham super orçamento, eles eram super ricos. Não eram, tá? Comparado com o orçamento de TV Globo, TV SBT e outros canais, o orçamento da TV Cultura era baixo. Mas eles conseguiam entregar aquilo que era o primor da qualidade, de tudo. Tanto não é à toa que eles receberam, a maioria dos programas deles receberam muitos prêmios justamente por conta disso. Então o Gloob tá aí nessa coisa de edição que era fenomenal, né? Deixava no imaginário infantil. E aí? Como é que você faz esses peixinhos? E a cultura sempre teve... É que assim, a gente também não tem mais tempo de assistir, porque a gente é mais velho. As crianças também estão com outro tempo. Mas até o pouco que eu soube, que eu acompanhei, é que a Quintal da Cultura também tem essa pegada, né? O Quintal da Cultura, ele é mais o estúdio, né? Então a interação dos personagens, os palhacinhos, dentro do estúdio. Então ele tem um orçamento mais enxuto. Pensando assim, se a gente for pensar da que foi a produção de Gloob para a produção do Quintal da Cultura, ele é mais simples. Ele não era tão elaborado como o Gloob. Se você parar para pensar, tá? É um fundo verde com as pessoas com boneco. Teoricamente, hoje a gente vai pegar a nossa tecnologia, seria simples de fazer. Mas a gente está falando de um programa que foi feito em 91. Sim. Né? A gente está falando de um programa de muitos anos atrás. Pouquíssimo que tinha. Né? Então, muito incentivo também. Imagina você fazer um programa lá em 91 com essa qualidade técnica que era o programa do Gloob. Né? Por mais que a parte de desenhos fosse enlatada, né, de vir desenhos de fora e colocar dentro do que era a programação do Gloob, mas eu penso muito no trabalho que era para você fazer essa parte de edição lá em 1991. Sim. Né? Então, eles chegaram a fazer... Ficou muito tempo na grade, acho que eu não lembro quanto tempo eles ficaram ainda, mas a gente pensa justamente por essa questão de qualidade técnica. Eu penso muito nisso. Olhando hoje, como pessoa mais adulta, conhecendo um pouquinho, não tinha o que falar. Então, era muito legal mesmo. O Gloob. Eu tenho a impressão de que ele foi morrendo, entre aspas, depois que surgiram os grandes booms da TV Cultura, né? E aí a programação começou a priorizar o que dava audiência. Infelizmente, né? A TV Cultura, como é uma TV que não é privada, eles precisam de números para se manter. Exato. Então, quando você chega ali, 96, 97, 2000, que você tem o próprio Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, Construção de Adolescente, aí entre todos aqueles desenhos que a gente falou, Caiu, Caminho dos Aventureiros, blá, 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 blá. Quando você pega um Gloob, ele já não vira prioridade. Por exemplo, com Teletubbies. Né? Exato. Ou um fenômeno bizarro. Mas ele tem uma qualidade ali ímpar que também entra na nossa lista de recomendação para pedagogos. Pode assistir. Se vocês quiserem, coloca aí na listinha de vocês. Missão do dia, assistir Gloob, porque também tinha uma pegada de educação ambiental muito legal. Era muito fofinho. Se você é pedagogo e você não tem mais ideias do que fazer com seus alunos, assista Gloob e assista Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum.
E aí, a gente vai pegar dessa coisa da interação do boneco, do ser humano. E aí vem o próximo programa que a gente tem. Que era um dos meus prediletos da vida. Meu Deus do céu, como eu amava esse desenho, como eu amava esse programa. Que eu acho que ele tinha muito da pegada do próprio Rá-Tim-Bum. Esquete, não sei o quê, blá, 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 mas ele era um pouquinho mais maduro nesse sentido, né? Porque ele já era, tipo, mais pra galerinha do mundo da lua, digamos assim, que já era uma galera mais velha. Já tinha uma criatividade, já tinha não sei o quê, já queria fazer experiências, eu adorava as experiências desse programa, que é o nosso X-Tudo! X-Tudo! YouTube dos anos 90! E, mané, Arte Ataque. Você que assistia Arte Ataque, você é privilegiado, porque Arte Ataque só passava em TV fechada. A gente era X-Tudo, cara. X-Tudo, gente. E, literalmente, era X-Tudo mesmo, né? Porque tinha ciência, você tinha experiência, você tinha receita, você tinha artesanato, era tudo você tinha. E a interação do boneco X com as crianças. E aí teve um episódio que a gente estava falando sobre os Chiquititas, né? Que um dos nossos inscritos tinha comentado, que a gente tinha falado que a Fernanda tinha aparecido pela primeira vez em Chiquititas, e não foi. Não. Ela foi a Fernandinha do X-Tudo, gente. Já era a Fernandinha do X-Tudo. E ela era uma fofa. Uma fofa, já interagia lá com o boneco X, que era o Gerson de Abreu que fazia o X, né? A Fernandinha Souza está para nós, assim como Maísa está para os... Exatamente. Era um programa muito legal. E era um programa assim, que você tinha de tudo. Voltado para a geração, para a turminha que já era mais velha, não era mais idade pré-escolar, que era aquela idade do Rá-Tim-Bum, era a idade pré-escolar. O X-Tudo já era para já quem estava na fase escolar, já estava interagindo, já estava com essa parte de alfabetização já bem estruturada. Então tinha muita pegada de você ter várias coisas interessantes para interação com as crianças. Então a gente tinha essa coisa da criatividade, mas era muito da experimentação. Isso que eu gostava muito do X-Tudo. Ele tinha muita coisa da experimentação. Então você via ele fazendo uma receita, você queria fazer em casa. Você via ele fazendo uma experiência, você queria fazer em casa. Sim. Tinha mágica, que ele ensinava a fazer mágica também. Você quer que eu leia os quadros que tinha pra gente relembrar? Pode falar. Tinha o X-Art, que era do artesanato, era o DIY da época. É o DIY, isso, exatamente. Tanta coisa que a gente muito tempo antes de YouTube. Pelo amor de Deus, meu Deus. Tinha curiosidades, né, que ele contava, tipo, história, biologia, filosofia, coisas assim, mais, né, de escola. Tinha o X Culinária, que é um dos meus prediletos. Eu não fazia uma receita, mas eu adorava ver eles fazendo receita. Eu nem ficava com... E era uma receita simples, viu? Receita simples. E era, tipo, fáceis para fazer com os pais. Olha que lindo, gente! Coisa linda, cara! Que lindo! Fazer vitamina, sanduíche. Era muito fofo. X Esportes, minha parte que hoje em dia eu dou muito valor para incentivar as pessoas a fazerem esportes. Eles apresentavam vários esportes, né? Hoje eu vou falar. Quais são as regras básicas? Não sei o quê. E era sempre, tipo, crianças fazendo aquele esporte, né? E o Jim quer realmente participar do episódio hoje, que ele já passou aqui 30 mil vezes. É isso. Aí, uma das partes que eu gostava também muito, que era o do Sultão, que depois virou a Sherazade, que era a parte de literatura, que eles contavam histórias com a Fernandinha. Eu amava a Sherazade, é verdade, eu não lembrava da Sherazade, eu não lembrei. Tinha ecologia, bem legal também, que falava, sei lá, tipo... dos animais, as curiosidades dos animais, né? Eu penso muito em, por exemplo, camadas da Terra. Toda vez que eu penso assim, ecologia, me vem na cabeça assim, quantas camadas tem o planeta Terra? A gente tem, não sei o que. Era muito disso que eles mostravam isso, né? Era bem dinâmico. O Você Sabia, né? Que dava. Olha só, Você Sabia antes do Você Sabia, gente. X-Tudo caminhou para todos esses youtubers. Engatinhou para esses povo andar. Gente, olha só. E é isso. Olha que legal. Um som é tocado e o telespectador tem que descobrir o que é antes que seja mostrado. Verdade. Era como se fosse um bolo de companhia interativo, sabe? Só que era com X, ele que apresentava. Então você colocava, tipo, sei lá, tinha um quadrado e aí eles colocavam, que som é esse? E aí a gente ficava meio Dora Aventureiro. É tal coisa! Aí ele começava
mostrava o que era uma parte do objeto em um comercial, aí passava o comercial, você tinha que dava a resposta na volta do comercial. Uhum. E aí tinha também o Quem é Você, né? O mesmo esquema, só que com várias coisas. Então, tipo, crianças que moravam no circo, crianças que faziam ginástica, crianças que tinham vários animais, enfim, quem era a pessoa. X reportagem, que era muito legal, porque a Fernandinha ia pra rua mesmo fazer essas reportagens. X da palavra, que, né, um momento meio... X da palavra não era que tinha o professor Pasquale. Nunca esqueço. Eu acho que tinha o professor Pasquale, se não me engano. Aqui não diz, mas eu tenho quase certeza que teve uma época que teve sim o professor Pasquale, no meio do... porque ele era referência. Sim, continua sendo, né, gente? Não sei, hoje em dia o povo não tem mais referência dessas coisas, né? O Liminha falou que tem foto com o professor Pasquale. Depois, se você quiser mostrar pra gente. Olha, Liminha, manda uma foto pra nós, Liminha. Se você tem uma foto com o professor Pasquale, manda pro nosso Instagram, Aí tem um quadro de mágica, né? Que era bem legal, era bem gostosinho. Mostre sua arte na TV. Eita, obra no meio do dia. Desculpa, gente. Tá aqui o tio o Ranganandam batendo aqui também. Escolheu o Randandan junto com o moço da furadeira do Dó. Tinha o mostra a sua arte, mostra seu bicho, né? Quadro de animais, quadro de filme, quadro de experiências, que sempre foi eu sempre fui cientista. Descobri isso, sempre gostei de ciência. A gente gostava, né? Nossa, sempre. Aí tinha o Charada do X, que era também muito legal. E tinha os visitas e curiosidades, que era quando eles iam, sei lá, tipo, vamos hoje no Museu do Ipiranga. Aí eles faziam uma reportagem dentro do Museu do Ipiranga. Então, era extremamente interativo. O X-Tudo era tudo. Tudo. Muito da hora, né? Gente, era muita coisa. Tinha muita coisa, né, gente? Era literalmente o nosso YouTube, né? Sim. Era aquilo YouTube, que Google, Wikipedia, sei lá que raio. E ele mostrava tudo pra gente. A gente ficava ali assistindo e se distraindo. E era muito conhecimento. Era muita coisa. X-Tudo, literalmente X-Tudo mesmo. Porque era de tudo pra criançada realmente aprender e ter muito conhecimento. E aí, volto a falar, tem muitas coisas que a gente se orgulha de ter tido acesso. E nesse sentido, eu não sei, gente. Pais e mães millennials, conta aí pra gente quais referências a turminha tem hoje. Você tem o X-Tudo e você tem, por exemplo, o Mundo de Bikman, que era outra coisa também que... Nem lembro se a gente colocou em alguma pauta Mundo de Bikman, mas Mundo de Bikman... Também não lembro, mas... Temos que falar sobre ele em algum momento. Era muito bom. O Mundo de Bikman é tipo menção honrosa master de tudo, assim. Não lembro, a gente podia... Era o nosso mundo, o Manual do Mundo, né? O Manual do Mundo da nossa época. Exatamente. Manual do Mundo maravilhoso, Iberê maravilhoso, mas acho que ele bebeu da fonte do Mundo de Bikman. Iberê só caminhou porque o Pousalum engatinhou. Eu acho que ele é o nosso Pousalum aqui, entendeu? Tudo bem, ele pode ser o nosso Pousalum, ele conseguiu manter o legado, mas ele nunca será o próprio Pousalum. Inclusive, conheci Pousalum em 2014. Maravilhoso. É muito... Aí, ó, curiosidades. A gente tá acostumado a ver essas coisas, principalmente da nossa época, que era tudo dublado. O maior choque de cultura que a gente tem é quando a gente vai encontrar a pessoa de verdade, a pessoa não fala tudo. É verdade, né? Como assim você não fala tudo nada? Como assim você não tem a voz que eu ouvia? É um bug no cérebro, né, gente? Então eu ouvia falando em inglês, eu ficava tipo, não, eu já assim, né? Com 20 anos nas costas. Não, tá errado, cara. O cérebro não conecta, né? Badabim, badabam, badabim. Gente, olha. E aí, bom, X-Tudo era o nosso YouTube da nossa época. E aí o próximo que a gente vai falar é... eu acho melhor a gente deixar para o próximo episódio, porque ele sozinho... Olha, é um universo, né? Nossa, os próximos, eles são um universo. Olha... Eu acho que a gente vai ter que pensar em cortar e desmembrar, porque só os próximos dois que a gente colocou aqui na pauta... Já são, né? Já ocupam um episódio inteiro. É verdade. Me acho. Inclusive, deixa aí nos comentários quais são
Esses dois que a gente tá falando. Não vamos falar. Bom, não vamos falar qual que é. Não para. Vocês vão ter que adivinhar o que a gente tirou dessa pauta. Porque quando eu olhei aqui, olha, o tanto de coisa que tem de referência. Nossa, não tem como não. Não tem como. Não tem como falar em um episódio. Não tem como falar no meio dos episódios. Porque, assim, só esses dois aqui. É porque a gente já falou muito sobre o Mundo da Lua, porque já é um muito Mundo da Lua. É o universo inteiro. É o mundo do Rá-Tim-Bum, já é o mundo do X-Tudo. E aí a gente vai entrar no multiverso, entendeu? Aí eu vou falar, esses dois aqui realmente é formação de caráter. E é formação de caráter tanto para millennials como para Gen Z. Sim. Só vou jogar pode só colocar como menção honrosa agora no final do episódio. Sobre o programa que você participou. O programa que eu participei, Brasil. Gente, teve um programa que passava na TV Cultura que era o Turma da Cultura. Na minha cabeça, é o primeiro Altas Horas. E aí, curiosamente, participava desse programa o Luciano Amaral. Ele foi um dos apresentadores do Turma da Cultura. E tem o Fabiano. Quem é Fabiano? Fabiano Augusto, que ele teve referência, quem vai lembrar dele como o carinha do comercial das Casas Bahia. Entendeu? Quer pagar quanto? Era o Fabiano. E aí, sobre o Turma da Cultura, vamos lá. Tem várias histórias aqui. Senta que eu vou pegar o seu café, que eu vou contar 2 histórias sobre essa Turma da Cultura que é boa. Então, Turma da Cultura não era um programa a caneca da Sailor Moon. Pra gente fazer referência aos outros episódios também, porque Sailor Moon é Sailor Moon, mano. E aí, o que era interessante? Vamos lá, um ponto interessante. Não foi um programa tão hypado, lembrando, se vocês não sabem quais são os 2 programas mais hypados da TV Cultura, que a gente não falou, e que a gente resolveu falar assim, vamos fazer a parte 2, porque não tem como não falar muito sobre esses 2, escreve aí. Eu acho que vocês já sabem, vocês são espertinhos, vocês já sabem o que é. E vocês vão concordar que não ia ter como colocar eles aqui no meio desse episódio. E outra, a gente precisa criar engajamento pro canal, para vocês ficarem na curiosidade. O que nós vamos falar? Ó. Mas vamos lá. O Turma da Cultura não foi tão hypado, mas o Turma da Cultura, ele tinha uma coisa muito interessante. Ele tinha um programa de entrevistas, e aí ele já era voltado para o público adolescente, né? Do pré-adolescente para o adolescente. E aí, o que é interessante desse programa Turma da Cultura? Tinha os tinha as caras mais famosas da TV Cultura apresentando. Então, você tinha a Cíntia, você tinha o Luciano, você tinha o Fabiano. Cíntia, Raquel, Biba, Luciano Amaral, Lucas Silva. Continua. Você já tá dando spoiler, né? Mas aí... não sabia, desculpa. Pronto, né? É que você só falou jogou os nomes. Você quer cortar? Não, mas não tô falando assim, que você falou assim, tinha a Cíntia, tinha o Luciano... Cíntia, Raquel e Luciano Amaral. Sim. Que eram já hypados da época. Já hypadíssimos, né? Mas então, assim... gente também. Oi? Tinha outras pessoas também, não tinha? Tinham outras, mas assim, a gente vai falar assim, que era o top dos tops, né? As estrelas da TV Cultura eram esses 2. Aí tinha o Fabiano, eu não me lembro se ele já tinha sido chamado para fazer apresentação, para fazer o comercial das Casas Bahia. Não, isso foi bem depois. E aí, o que aconteceu? Essa turminha toda formava esse programa, que aí eles trocavam os apresentadores, né? Então não era toda semana inteira, eram todos os mesmos, eles iam trocando. E aí, teve um dia que a minha escola chamou para fazer uma participação, excursão nesse dia. Foi meu professor de geografia, professor Gilmar, né? Se um dia o professor Gilmar assistir esse episódio, um beijo, professor Gilmar, né? Ele apresentou ele organizou essa excursão e a gente foi. E nesse dia, foi o dia que estavam falando sobre cinema brasileiro. Gente, a gente revirou esse YouTube, a gente tentou de tudo. Eu não achei. Eu sei que quem estava como entrevistado, um deles era o Marcelo Rubens. Olha que interessante. Marcelo Rubens Paiva, que é o autor do livro da história do Ainda Estou Aqui. E o outro era um diretor que eu não me lembro agora qual que é o nome dele.
Mas eram 2 convidados. E eu fiz uma pergunta nesse episódio, gente. Só que eu não consigo achar. Pelo amor de Deus, se alguém consegue achar esse episódio Turma da Cultura, que ano que foi? 2000 e... Tava na sua agenda. 2001. 2001, temática cinema. Se você tiver acesso a essa gravação, ou pelo menos a pergunta que a Kelly fez, por favor... Ajuda a gente a achar, resgatar essa gravação, porque a gente procurou, revirou a internet inteira, não achamos. Mas tem o TV Cultura Play. Não tem o TV Cultura Play, não tem lugar nenhum. Só dentro dos arquivos oficiais da TV Cultura, que uma das unidades é aqui perto de casa. Tô quase indo lá bater. Vamos lá bater e perguntar, porque eu tenho a data, eu tenho o tema, mas eu não consigo achar esse negócio na internet. Que inclusive, curiosidade, o dia que você fez essa gravação, isso depois a gente pesquisou no Google, a gente falou assim, vamos tentar procurar o dia no Google para ver se a gente consegue achar o episódio. Foi o dia lendário daquela entrevista icônica, faraônica, babilônica da Hebe com essa amiga dela no Jô Soares. É por isso que a gente a Hebe, Nair Belo e Lolita Rodrigues com o Jô Soares. E aí a gente, por conta desse dia, a gente não conseguiu achar de jeito nenhum, porque quando você coloca entrevista, Turma da Cultura, dia tal. 7 de abril, se eu não me engano. 7 de abril de 2001. Então, aí não aparece por causa desse dia icônico dessa entrevista também, que é maravilhosa. E aí, eu fiz uma pergunta, eu lembro que era o Marcelo Rubens Paiva, e tinha um diretor que era famoso também, não lembro agora qual que é o nome dele. Porque, gente, 2001, faz um tempão pra caramba, tava no primeiro colegial, primeiro ano, nem lembro se era primeiro colegial, é muito velho, né? Velho para colegial. Então eu lembro que eu perguntei sobre esse episódio aí. Aí o que aconteceu? A história é melhor ainda, tá, gente? Tirei uma foto com o Fabiano Augusto, ninguém. Fabiano Augusto. E eu peguei a fichinha. Você tem a foto? Eu posto nos stories pra vocês verem. Tá bom? Eu peguei a fichinha do programa pra levar pra casa. Né? Então, olha, nossa, sou uma pessoa super fã de Turma da Cultura. Porque eu gostava de fato do programa. Sim. Acho que todo mundo da escola... Eu era uma das poucas pessoas que gostava de assistir programa de verdade, gostava da cultura de verdade. Tinha muita gente que não conhecia. TV Cultura, só para vocês terem uma noção, Gen Z, era uma coisa meio, assim, meio cult, né? Meio intelectual, aqui gostava de TV Cultura. Tem uma discussão no TikTok que eu discordo completamente, que eles estão falando assim, adultos que cresceram com a TV Cultura hoje são pessoas cult que ouvem, tipo, MPB e não sei o que, tipo, sei lá, o Santa Cecília. Enquanto que adultos que cresceram com MTV são as pessoas pop. A gente é os dois. A gente gosta dos dois, tá, gente? Porque a gente cresceu assistindo TV Cultura, porque a gente não tinha dinheiro para assistir outra coisa. É isso. E a gente é fã de pop também. Exatamente. Então a gente assistiu isso. A gente assistia e eu gostava de fato, né? Então eu lembro que teve essa entrevista aí que eu não consegui achar na internet. Tenho até medo do que eu vou ver nessa internet. Eu sei que vai ser puro colágeno na minha carinha, né? Com os meus 15 anos de idade. Você que ainda era uma pessoa da igreja. Da igreja, tá, gente? Então, se você achar... Manda pra nós, mano. Manda pra gente, vai, gente. Você que manja aí dos arquivos da internet, né? Ou até quem trabalha na TV Cultura, se estiver assistindo a gente aí, ajuda a gente, vai dar um salve aí pra gente. Se o seu programa inteiro pode ser só o take da... Só o trechinho, por favor, né? Pra gente postar aí no nosso podcast. E foi isso. Aí tirei foto com o Fabiano Augusto e peguei a fichinha do programa. Só que o que aconteceu, gente? Eu nunca contei aqui no podcast. Mais uma das nossas hosts, ela é incendiária. Porque eu tenho uma grande... Tem um problema sério com fogo, né? E aí, essa pessoa, né, que tá falando aqui com vocês, não eu, tá? Mas eu vou apontar o dedo e não vou dizer quem é. Não sei o que tava fazendo com uma vela dentro de casa. Sei o que aconteceu, eu lembro.
E aí ficou passeando pela casa e no meu quarto tinha um pôster com a foto do Fabiano, tinha o autógrafo, né? Que eu tinha pego, tinha o negocinho, a ficha do programa. Essa pessoa conseguiu tacar fogo no meu pôster. Em minha defesa, o que aconteceu no dia? É porque é o seguinte, tinha acabado a energia de casa naquele dia. E era um fim de tarde. E o quarto da Kelly não tinha janela. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava sendo uma boa criança, que eu sempre fui uma pessoa muito simpática e muito fofa. Eu fui colocar uma vela no quarto dela para ela poder ver as coisas do quarto dela. O problema é que o quarto dela era um pouco estreito. E aí eu passei com a vela próximo do pôster. E aí eu passei com a vela próximo do pôster e coloquei em cima da cômoda dela, porque eu falei assim, que bonitinha que eu sou uma irmã muito legal, e eu deixei uma vela em cima da cômoda dela para quando ela precisar. O problema é que eu saí, eu não vi que tinha pegado fogo. Aí a gente só sentiu o cheiro de queimado e o pôster já caído no chão, tipo, labaredas. Sabe o que é o mais absurdo, gente? A gente morava do lado de uma distribuidora de gás de cozinha. Tá bom pra vocês? De repente, o meu quarto estava pegando fogo, a gente morrendo de medo de pegar fogo no colchão, e se pegasse fogo, tinha a questão que tinha a distribuidora de gás do lado da nossa casa. É um pequeno detalhe. Então, eu saí de casa correndo, desesperada atrás do meu pai. Pai, me ajuda, pelo amor de Deus. A Tamires, tadinha, coitada, com uma cara de perdida. 2001, você tinha quantos anos, Tamires? Nem lembro agora. Quantos anos você tinha em 2001? 2009. Uma pequena criança de 9 anos, com a idade dos meus filhos hoje. A gente sempre agiu em boa fé. E foi isso. Aí não tem como provar para vocês, né, que eu estive nesse programa, não tem na internet. O que eu tenho é apenas uma anotação, um autógrafo, uma anotação na minha agenda e um autógrafo de uma das meninas, que eu não me lembro agora o nome dela. Eu lembro que ela tinha cabelo enroladinho. A Mariana. Mariana, isso. Mariana é o nome dela. Só isso que eu tenho pra... Sim, né? E a título de informação, eu continuo com pequenas aventuras com fogo. Comportamento incendiário, né? Eu gosto muito do fogo, entendeu? Então, o problema é que a gente não... Enfim, né? Ela gosta do fogo, o fogo é que não gosta muito dela, entendeu? Foi o que aconteceu. Então, gente, foi essa minha experiência com Turma da Cultura, que era um programa muito legal. A título de curiosidade, Turma da Cultura, ela tinha uma representação muito importante para mostrar bandas novas. Então, Turma da Cultura, ela tinha aquela pegada meio MTV pra galera que não tinha acesso à MTV, né? Sim. Eles apresentaram muitas bandas, teve muitas entrevistas icônicas com bandas internacionais. E assim, de tudo, desde banda de rock and roll, punk rock, até tipo banda de pagode, banda de reggae. Todas as tribos possíveis. Por isso que eu falo que era o Altas Horas daquela época. Eu acho que ele ainda foi o precursor do... Como é que era o nome do Serginho Brasileiro? Tinha um Arquivo Livre. Programa Livre. Programa Livre. Não, o Programa Livre é mais antigo. Então ele era tipo o Programa Livre Team. É bem altas horas, porque tinha entrevista, aí você tinha as bandas, era uma coisa bem mesclada, era bem dinâmico. E assim, se vocês pegarem fotos e imagens desse programa, você tinha um computador da época, as pessoas mandavam e-mail. E mandar e-mail era muito difícil. Muito fashion, aquela coisa muito, nossa, cara, fulano mandou e-mail, olha que top, né, galáxia aquilo. Era muito legal. Então tinha as cartas que você mandava e tinha os e-mails. Então o e-mail era um negócio assim que era um supra-sumo, assim, da juventude, efervescência cultural, que eles gostam de falar, né? Da efervescência cultural. E é isso, gente. Já demos spoiler aqui. Quais são os 2 programas que a gente não colocou aqui na pauta, mas a gente não vai falar. Mas não são só 2 programas, a gente ainda tem mais alguns outros também para falar nessa mesma pauta, tá? Não é só os 2, porque tem os seus derivados também. Exato. Então, ó, coloca aí nos comentários quais foram os 2 que a gente não falou, mas que a gente vai falar. Que a gente se tocou, acabou de se tocar, que a gente ficou aqui. Não tem como falar em um programa, não. Esses 2 aí é muito, muito bom mesmo. Então é isso. Temos comentários, Tamires? Temos comentários do episódio
9, que a gente falou sobre séries marcantes dos milênios, que o Mário fez um apontamento bem interessante sobre Blossom, né? Porque a gente achou que eu não lembro o que a gente tinha falado. Enfim. É a idade, né? A idade vai chegando. A Mai deixou de atuar no final da adolescência. Então, acho que ela fez Blossom, parou e virou neurocientista. Daí, numa pausa da carreira para cuidar da família e tal, e aí ela teve a oportunidade de atuar em Big Bang Theory. Porque para ela fazia sentido atuar em Big Bang Theory porque ela já era cientista. Ah, então entendi. Outra curiosidade sobre Big Bang Theory by Liminha. Vocês sabem que a mãe e o cara da PN lá, o Leonard, ele já tinha falado antes com o Block. Ah, sim, acho que a gente comentou no episódio. Que a Penny e o Leonard... Não, o Leonard, ele era namorado da Blossom. Da Blossom. Ah, é? Não, no primeiro... Da Blossom, não da... Olha só. Não de Big Bang Theory. Então eles já se conheciam já daquela época ainda. Olha só. A gente falou isso, né, no episódio. Acho que não falou não. Então fica aí a curiosidade que Leonard já era conhecido. Às vezes pode ter sido, inclusive, ele que deve ter apresentado o roteiro para ela, tipo, já que você é neurocientista, né? O que você acha, né, de fazer uma ponta aqui, né? Mas aí a gente não precisa ficar junto, porque eu já tenho a Penny. Então você pode... E aí ela voltou. E aí tem até um vídeo bem bonitinho dela, anos depois, que aí não tem a ver com Big Bang Theory, mas que ela tenta refazer a dancinha do sapateado. O cara que faz o personagem do Leonard, ele aparece em um monte de lugar, né? Ele é bem conhecidinho, né? Ele era. Só que ele só fica realmente conhecido mesmo, o ator, né? Quando ele vai fazer Big Bang Theory. Porque eu lembro muito dele mesmo como Leonard. Eu lembro que ele chegou a fazer filme de terror também, tem umas coisas aí. Ele é tipo, o que a gente falou no outro episódio, né? Ele é a Jessica Biel. Exato! Você fala assim, puxa, eu conheci esse cara de algum lugar, mas não lembro da onde, cara. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Mas aí ele fica famoso como Leonard, né? A Jessica Biel, qual que é o personagem grande dela? Que é a mulher do Justin. A mulher do Justin. Esse é o grande episódio da vida dela. Ela é isso. Esposa do Justin Timberlake. A gente não lembra qual que é o episódio grande dela. Mas aí você fala... Aí quando você vai ler a filmografia dela, você fala, poxa, é verdade, eu lembro dela. Só que você precisa de um esforçozinho pra poder lembrar dela. Já o Leonard não. Você sabe que ele é o Leonard do Big Bang Theory. Exatamente. Certo? Então é isso, meu povo. Encerra aí esse episódio, já que você caiu e voltou. Aqui, ó. Caí, levantei, mas aqui, ó. Tô bem. Então, gente, ó. Vou deixar aí pra vocês que a gente já deixou umas pistas. Quais são os dois programas que a gente não vai falar hoje. Porque a gente se tocou que esses programas merecem uma menção, um programa especial só pra eles. Escreve aí. Não vamos dizer, vamos colocar o mistério. Se você chegou até aqui, vamos colocar uma palavra-chave pra quem assistiu o episódio inteiro? Será que a gente coloca? Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Alô, isso, Planeta Terra chamando, coloca aí. Se você assistiu até o finalzinho. Oi? Ficou meio óbvio? Ficou. Tamires incendiária. Coloca aí, incêndio. 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 Que a gente vai colocar um coraçãozinho no seu comentário. Só quem assistiu vai saber. Aí você vai falar, o que significa incêndio aí? O pessoal vai ficar curioso. A pessoa vai ter que assistir até o final. Então é isso. Comenta aí, incêndio, hashtag incêndio. E vamos agradecendo a audiência de vocês, o tempo de vocês. Você está aí lavando roupa, lavando a louça, fazendo a comida, se escutando a gente. Um coração, né? Obrigado por fazer parte da nossa comunidade Millennial. Compartilha com a galera, se inscreve no canal, curte, comenta aqui, porque a gente precisa fazer a comunidade Millennial crescer, certo? Então é isso. Para quem já conhece, Cherion, episódio